Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para começar mais um vídeo do nosso canal. Experiências minhas, né? Minhas experiências com Deus, experiências mesmo até antes de eu ser crente, né? Até antes de eu me converter, eu tive ali as minhas experiências com o Senhor. Creio que vocês também é uma experiência para edificar, né, a todos. Gostaria de começar, né, esse vídeo com a palavra de Deus. Se encontra ali no livro de João, capítulo 8, versículo 32. É uma passagem bastante conhecida, né, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê, irmãos? Só o que pode libertar o homem dos seus maus caminhos, dos seus maus entendimentos, é a palavra de Deus, né? E é ela que, pois é, irmãos, é essa palavra que nos liberta, nos transforma, nos restaura. É através dela que podemos abrir os nossos olhos e as nossas escamas possam cair para a gente realmente enxergar a verdade, né, daquilo que o Senhor ele fala conosco e muitas vezes duvidamos, colocamos à prova, né? E esse testemunho aconteceu quando eu ainda não era cristã, né? Tem bastante tempo, tem 13 anos mais ou menos, né? Um testemunho mais antigo, de quando eu não conhecia Deus. Deixo bem claro que eu não conhecia a palavra de Deus, não tinha intimidade nenhuma com o Senhor, até porque naquele tempo falava que eu era católica apostólica da Roma ainda, né, tinha que ser da Roma. E aí eu não conhecia a Deus, também não conhecia outras religiões a não ser a que eu fui criada, né, que era o catolicismo. Então, sem mais delongas, vamos começar o testemunho. Eu tinha por volta de 16 para 17 anos, mais ou menos. Ou eu estava quase completando ali meus 17 anos. Foi quando eu conheci, né, ali no tempo do Orkut, né, mais ou menos. Eu conheci um paquerinha, né? Não vou citar nomes, porque vai que um dia ele vê, né? Mas se ele ver, ele vai saber que eu estou falando dele. E aí, o que acontece? Eu morava numa cidade muito pequenininha do interiorzinho ali do Piauí. E aí, meu pai, muito rígido, né? Eu muito presa em casa, não tive muitos contatos com paquerinhas, com namoradinhos. Pra falar a verdade, eu só tive 2 namorados mesmo, né? Que foi esse e o meu atual esposo. E aí, o que acontece? Ali no tempo do Orkut e tal, né? Eu, conversando, acabei encontrando este rapaz que começou a me seguir e tal. Começamos a trocar telefones. Ele me achou uma pessoa muito interessante, eu também achei ele muito interessante. Papo vai, papo vem. Morávamos em cidades diferentes, mais ou menos ali umas 3 horas e meia de viagem de um lugar para o outro, né? E o que acontece? Me apaixonei. Porque primeiro namoradinho, né? A gente fica iludida e tudo. E aí começamos a trocar mensagens e tal. E até que ele me pediu namoro. Começamos a namorar ali virtualmente e tudo. Quando eu vi, estava realmente se tornando algo bem sério. Foi quando ele me pediu em namoro e veio na minha casa, na minha cidade, falar com os meus pais pra gente começar a namorar. Pois bem, irmãos. E aí, tudo bem, começamos a namorar, né, e tal. Já entrando ali para 1 ano e meio, mais ou menos, de namoro, né. A distância mesmo, ele vinha até a minha cidade, nas minhas férias eu ia até a cidade dele, que a minha avó morava lá também. Então eu sempre passei minhas férias na casa da minha avó, né, em Teresina e tal. E aí, o que acontece? Um certo dia eu comecei a orar assim, né, falando com Deus. Eu acredito que muitos vão se identificar com isso, porque é bem corriqueiro, né, da gente fazer esse tipo de prova com Deus. Deus, se ele não for pra mim, se essa pessoa não for pra mim, me mostra, Senhor, me dá um sinal, uma direção que não é pra mim, esta pessoa. Pois bem, no mesmo dia que eu fiz essa oração, eu sonhei. E bem no comecinho
E aí, lá bem no comecinho, eu acho que eu tava começando a minha caminhada, eu falei no começo que eu não conhecia, né, a Deus, porque eu realmente não conhecia a Deus, o Deus da Bíblia. Não conhecia, não, zero intimidade, não sabia o que podia, o que não podia, o que era certo, o que era errado. Pra mim tudo era certo, né? Usar texto era certo, tudo era certo, né? Depois eu venho aqui e conto alguns testemunhos entre religião cristã e religião católica que eu vivi, sobre os meus testemunhos, sobre a minha vivência, tá? Mas isso é para outro vídeo. E aí, o que acontece? Eu sonhei que a gente estava como se fosse na frente de um palco em uma festa e não era um sonho normal. Isso não foi um sonho normal, tenho certeza, porque o sonho se repetiu novamente. Pois aí o sonho continuou a se repetir, né? Lembrando que eu sempre fui uma pessoa muito presa, nunca tive ido a uma festa e tal. E aí o que acontece? Estava eu na frente de um palco, segurando a mão dele, e ele segurando a mão de uma outra menina. Pois é, no sonho aparecia ele segurando a mão da menina. Aí eu peguei, né, a Bíblia diz que nós devemos fazer provas de Deus, e aí mesmo eu não sabendo dessa palavra, falei com o Senhor de novo. Deus, se foi o Senhor me mostrando, me mostre de novo, eu quero ver de novo. Se ele estiver me traindo, o Senhor me mostra. Porque como morávamos em cidade diferente, é lógico que ele ia estar me traindo, né? Se ele não tinha compromisso com Deus, não era de Deus. E aí é claro, jovem, novo, bonito, claro que ele ia estar me traindo, né? Só na minha cabeça que não. E aí, o que acontece? No outro dia sonhei de novo o mesmo sonho. Vocês já tiveram essa experiência de estar dormindo e sonhar de novo o mesmo sonho? Ou de você dormir e acordar e continuar o sonho? Já aconteceu comigo também isso. E aí o que foi que aconteceu? Dormi no outro dia, foi um outro dia para vocês verem como era Deus testificando aquilo. E aí eu dormi e sonhei de novo o mesmo sonho. O que acontece? No sonho estávamos no mesmo lugar, na frente do mesmo palco, segurando a mão dele, a mesma menina, ele segurando a mão da menina e beijando a menina. Pasmem, ele estava beijando a menina na minha frente. E ao invés de eu ter... Mas eu não tinha, gente, discernimento, não tinha como eu saber. Porque eu não sabia nada de Deus, não sabia discernimento de sonho, não sabia nem que Deus falava em sonho. Mas ali era Deus, viu? Se você estiver tendo esse tipo de sonho repetidos, é Deus te dando um sinal. Dê atenção, dê ouvidos ao que Deus está falando com você através do sonho, gente, porque Deus ele tem diversas formas de falar. Deus usa profeta, Deus fala no louvor, Deus fala na palavra, Deus fala nos sonhos, né? Mas ali eu não sabia, não tinha direcionamento de nada, gente. Minha casa totalmente idólatra, né? Não tinha sabedoria de nada. Hoje eu sei que era Deus falando comigo. Pois bem, e aí eu trabalhava em uma loja e o pai da dona da loja, a família da dona, morava do lado, né? Uma lojinha pequena, de cidadezinha pequena. E aí eu gostava muito de conversar com esse senhor, né? Passávamos a tarde toda ali conversando, um amor de pessoa aquele senhor. E aí eu não sabia. Hoje eu sei que isso. E aí eu conversava muito com esse senhor, né? E conversando com ele, eu falei, olha, eu estou muito triste, eu sonhei com meu namorado me traindo e tal, e ele mora longe. Ele já tinha visto ele, né? Que ele já tinha ido me buscar nessa loja uma vez. E aí ele falou, me dá o nome, o seu nome e o nome do seu namorado, que eu vou fazer uma experiência pra você. Irmãos, eu não sabia que a experiência era macumba, porque eu não conhecia, né? Eu não sabia, totalmente leiga. E ali, por isso que eu digo, né, que Deus usou o macumbeiro. Deus, ele usa quem ele quiser. Deus usou a jumenta pra falar, né? Não vai usar uma macumbeira a boca que ele fez também. E aí, o que acontece? Eu ainda duvidando, né? Fiquei com aquilo no meu coração. Será que ele tá me traindo? Será que foi apenas um sonho? Não tinha como ser um sonho, porque não era um sonho normal. E aí, eu dei o meu nome e o nome do... Ignorem meu filho, gente, que apareceu aí.
Coloquei lá na sala. Vamos continuar. E aí eu dei, né? Aí eu tive que esperar, que ele fez a experiência dele de sexta pro sábado. Cheguei toda ansiosa lá na loja no sábado pra me saber o que tinha acontecido. E, pasmem, o macumbeiro falou: Luana, realmente ele está te traindo. E deu detalhes pra não ficar nem um pingo de dúvida. Ele está te traindo com uma moça formosa, pra falar que ela era bonita, né? Porque ele era mais velhinho assim, bem antigo, sabe? E ele falava: é uma moça formosa, morena. E ele levou ela pra tomar sorvete. Sim, o diabo, ele revela o passado. Conta tudo. Do seu futuro ele não vai saber não, mas do passado revelou com detalhes. E aí ele disse, ele saiu pra tomar sorvete com ela. Levou ela pra tomar sorvete. Levou ela pra numa praça. Diz que eles ficaram horas numa praça conversando. Tudo detalhadamente. E aí disse, depois eles foram ao motel. Vocês acreditam que até isso ele revelou? Eles foram pra um motel. E aí eu fiquei, tipo, desnorteada. Eu falei, e agora? Tive 2 sonhos. Sonhei 2 vezes. O mesmo sonho, ele me traindo. A menina do sonho não era morena, mas não importa. Tava traindo. Era só uma das, né? E aí, gente, um namoro que era amor pra cá, amor pra lá. E tudo, te amo, confiança, quebrou ali. Já de imediato, mandei uma mensagem pra ele, tá tudo terminado entre nós, não quero mais saber de você. E ele começou a perguntar por quê. Eu falei, porque, olha só, o que a louca faz. Mandei uma mensagem, daí falei pra ele, não me mande mais mensagem, não venha mais à minha cidade, não quero mais ficar com você. Você é um falso, um traidor. Acabei com o homem, acabei com ele. Né? Falei pra ele também que havia sonhado com ele me traindo 2 vezes. Contei pra ele, né, que sabia que ele tinha saído com a menina pra tomar sorvete, que foi ao motel com ela e tudo. E nisso a gente já tava ali quase fazendo 2 anos, né, de namoro. Só que, gente, primeiro namoradinho, a gente é muito inocente e tal. Ele veio até a minha cidade, então eu entendi que ele gostava realmente de mim. Que ele veio de novo, né, pra tentar conversar, trouxe presentinhos, tentando, né, ali agradar e tudo. E acabamos voltando. Pois é, voltei, mas a confiança não era mais a mesma. Eu não tinha, gente, forças pra terminar, porque ele já tava começando uma dependência emocional, mesmo à distância, né. E aí não tive coragem de terminar. E eu sentia no meu coração assim, como se fosse Deus falando, já que você não tem coragem de terminar, vou eu tirar do seu caminho, né, da sua vida. Você não vai ficar com este homem, né, não é isso que eu tenho pra sua vida. E aí o que foi que aconteceu? Antes disso, na casa desse homem, uma senhorazinha muito humilde também, de um outro interior, tipo o interior do interior. Era assim o lugar onde eu morava. Tinha o interior e tinha o interior do interior, né? Quem é de cidade pequena sabe o que eu tô falando. E aí ia uma senhora também que se dizia ser vidente. Cuidado com isso, porque é igual a palavra diz, um abismo vai chamando outro abismo, né? E ali eu fui abrindo portas, né? Que hoje eu oro para que o Senhor feche cada uma delas, porque eu era inocente. Para que o Senhor feche esses portais que foram abertos, né, na minha inocência. E aí essa senhora ia lá e ela, toda vez que ela ia, ela queria ler a mão. E aí uma certa vez ela disse que também colocava baralho. E a minha chefe estava lá nesse dia e ela colocou um baralho para ela. E eu falei, coloca um pra mim também. R$2, hein, gente? Era R$2 o trabalho da mulher, baratinho pra ela ali ficar chutando como que seria a sua vida, né? E o diabo profetizando a destruição na minha vida sem eu saber, né? Que aquilo era algo que o diabo tinha preparado pra mim. Mas graças a Deus o Senhor quebrou isso, glória a Deus. Foram somente essas 2 vezes que me aconteceram esses episódios, né? Acho que 2 ou foi 3 vezes, né? Nesse tempo em que eu ainda não conhecia a palavra de Deus. E aí o que acontece? Ela colocou ali o baralho pra mim e começou a profetizar.
né, ali na minha vida, abrindo aquelas cartas. Ela falou, olha, eu vejo que de fato ele está na sua vida. Óbvio, né? Estávamos juntos, é claro que ele estava na minha vida. E ela disse, eu vejo que vocês vão sim se casar, né? Vocês vão ser bem-sucedidos. E tinha tudo pra ser dessa maneira, porque no tempo ele fazia direito, hoje eu não sei o que ele faz da vida. Mas no tempo ele estava terminando o curso de direito dele. E ela disse, vocês vão ser bem-sucedidos. Eu vejo na casa de vocês uma casa de 2 andares muito bonita. Vejo vocês com 2 carros na garagem, um seu e um dele, 2 crianças. Só que esse relacionamento durará. Olha só o diabo profetizando. É isso que o diabo faz na vida do ser humano, né? Te dá bênção, profetiza um monte de coisa e depois ele vem e toma tudo, né? E aí, daí ali ela falou que eu teria 2 filhos, mas duraria mais ou menos uns 2 anos. Um relacionamento, eu vou falar com as minhas palavras, mas no tempo ela falou, né, que seria um relacionamento frustrado, não usou essa palavra. Disse que era um relacionamento com muitas traições, porque ele não é um homem de uma única mulher. Bomba gira na vida do rapaz. Hoje eu entendo, né, que o diabo, o demônio e maldição hereditária, porque o pai dele sempre traía a mãe. Ou seja, o que estava no pai passou pro filho, né? E ali o diabo já profetizando também na vida dele, né? Falando que ele não seria um homem de uma mulher só, mas que nós seríamos bem-sucedidos, né? Mas o que adianta ser bem-sucedido e não ter paz, né? Não adianta nada ter dinheiro e não poder dormir em paz. Porque uma das piores coisas é você ser atacada na sua vida sentimental. Depois eu vou vir aqui contar outros testemunhos em relação sobre. Então, eu fui vendo que aquele relacionamento realmente não era pra mim, né? Mas eu não conseguia sair daquilo. E o que foi que Deus fez? Quando você não tem força, se você não deixa por livre e espontânea vontade, as pessoas vão lá e fazem com você o que você não tem coragem de fazer. E foi o que aconteceu comigo, né? Não tive coragem de deixá-lo, mas ele, sem dó nem piedade, uma certa vez me ligou, né? O relacionamento já, ele parou mais de vir, eu parei mais de ir, e era só por mensagem. As mensagens foram diminuindo, cada vez mais ocupado, sempre ocupado pra mim. E aí eu percebi que ele estava deixando de gostar de mim, né? E aí eu peguei e não sabia mais o que fazer. E uma certa vez ele mesmo me ligou e falou, olha, eu estou terminando com você porque eu não tô mais gostando de você, eu estou ficando com outra pessoa. Ele já estava namorando com uma outra menina, né? Mesmo namorando comigo, sem falar nada, ele falou, não acho certo. Então, terminou comigo, assumiu o namoro com essa moça, a moça voltou. Tudo que você faz com o outro vai voltar pra você. Plantou, colheu, lei da semeadura, não tem como. Vai plantar, vai colher na mesma medida ou até mesmo uma pior, né? Então, cuidado com aquilo que você planta. E aí, o que acontece? Ela voltou com o namorado, terminou com ele ficou sem ela e sem mim. Me ligou falando que tava pensando em se matar e tal, que tava muito triste, que a moça tinha terminado com ele. Minha cara. Aí eu peguei e falei pra ele, eu não tô nem aí pra você, você não ligou para os meus sentimentos e agora você tá sentindo o mesmo na pele, querido. Só isso, super debochado com o rapaz. E aí desliguei o telefone, viajei pra Brasília, que foi a minha vinda de lá pra cá, né? Eu já tava ali fazendo meus 19 anos. Foi quando eu vim pra cá, né? E aí muito triste ainda. E aí vim pra cá, passei mais ou menos 1 ano, né, sem querer me relacionar com ninguém, sem querer olhar pra ninguém, buscando ali a minha cura, né? E foi quando eu conheci Deus nesse decorrer do tempo, que depois eu volto e conto direitinho como é que foi a minha primeira conversão. E aí foi isso. Depois ele ainda me procurou no Orkut, tudo, mas eu já não quis mais contato nenhum com ele. E superado. Então acredite, por mais que doa hoje, né, vai te trazer experiências futuras, né, até mesmo para não repetir os mesmos erros. E tudo isso me trouxe, né, o aprendizado de algumas coisas que eu tinha feito, que hoje eu sei que é errado, né, mas que o Senhor, ele fala de várias maneiras, usando quem ele quer para alertar os filhos. E depois eu tenho outros testemunhos para falar para vocês,
né, sobre quando ali eu conheci o meu marido também, que teve mão de Deus. Tem alguns testemunhos para contar de quando eu conheci o meu esposo, mas isso é vídeo para um outro canal. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Peço que vocês curtam, compartilhem. É um canal muito pequeno, mas foi algo que Deus, ele gerou dentro do meu coração para mim estar dividindo algumas experiências que eu passei, assim como eu gosto de ver experiências que algumas pessoas postam. Eu amo ver testemunhos, então eu espero que vocês se divirtam muito com os meus testemunhos. Tem testemunhos muito engraçados também, que depois eu vou vir te contar pra vocês, tá bom? Então se inscrevam no canal pra quando eu postar, vocês serem notificados. Eu não entendo muito ainda da plataforma, estou aprendendo, confesso. Fico muito nervosa, não sei se eu tô falando muito rápido ou muito devagar. Então comentem. Então eu queria pedir pra vocês estarem comentando, me dando dicas de vídeos que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal, tá bom? Gente, o cenário por enquanto vai ser esse, tá? Porque eu não tenho um outro lugar com uma boa iluminação, onde eu possa apoiar o meu celular, que tá em um apoio provisório. Mas logo eu vou arrumar um cantinho, um cenário mais bonito pra tá vindo aqui conversar com vocês, tá bom? E compartilhar das minhas experiências, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor ainda fará na minha vida. Vou estar indo ao passado, contar os testemunhos antigos, e sempre vou vir aqui contar os testemunhos novos também, que o Senhor, ele tem feito na minha vida, tá bom? Tudo pra glória de Deus, tudo pra edificar o Senhor, que o nome dele venha a ser glorificado na minha e na tua vida, tá bom? Fiquem na paz, um grande beijo, e vão no canal ver os outros vídeos também, se vocês estão vindo através desse, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.